Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma aulinha de sexta-feira, tá? Espero que todo mundo esteja bem, que tenham descansado, né, das provas, né? Foi uma semana bem intensa de provas. E depois eu vou fazer um vídeo em relação à prova, tá, pessoal? A maioria do pessoal foi super bem, mas ficou alguma dúvida ali na questão e eu gostaria que ficasse claro para vocês a respeito das custas e algumas outras coisas ali que eu não sei se a pergunta deixou vocês na dúvida, né? Até por isso que eu pedi para vocês terem calma em responder, tá? Aí um outro vídeo a gente fala sobre isso. Nós vamos falar hoje agora, pessoal, matéria nova. Após a sentença, nós vamos falar sobre o embargo de declaração. Nós já falamos sobre o embargo de declaração algumas vezes, mas não falamos de fato o que é os embargos de declaração, tá? Os embargos de declaração, ele trata de um instrumento pelo qual uma das partes do processo pode solicitar ao juiz que revise uma decisão para torná-la mais clara ou corrigir eventual erro, ou seja, é um meio utilizado para requerer algum esclarecimento do juiz desta decisão, né? Ela é aplicável quando ela há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tá certo, pessoal? Então, antigamente, era a gente fazia só uma peça simples para requerer esse embargo declaratório. O juiz foi lá e ele deu uma decisão. Lembra que eu falei para vocês que tem que ficar claro no relatório e na conclusão que não pode haver divergência na sentença do juiz? Se na fundamentação ele refere alguns artigos, na conclusão ele tem que concluir de acordo com aquela fundamentação. Então, por exemplo, se ele fundamenta de uma forma e na conclusão ele dá uma outra decisão contrária da que estava na fundamentação, existe ali uma obscuridade. Então nós entramos com embargo de declaração. Antigamente era uma simples petição, né? Mas por praxe jurisprudencial doutrinária, ele enquadra como recurso, tá? O novo CPC e a CLT, eles pacificaram essa questão, trazendo os embargos de declaração como uma natureza recursal. Tá certo, pessoal? Então, ficou pacificado que o embargo de declaração, ele tem essa natureza recursal. Por que eu falo isso, pessoal? Quando a gente fala em recurso, a gente acha que vai subir para uma instância superior. Lembra daquele triângulo que eu fazia na aula? Juiz, TRT, TST. Lembra do triângulo? Recurso, a gente pensa que nós vamos para uma instância superior. O embargo de declaração é o próprio juiz que vai falar no processo. Eu falei na aula retrasada, né? Porque a passada foi a prova, que é um outro momento do próprio juiz falar novamente no processo. É quando entramos com a petição de embargo de declaração, tá certo, pessoal? Então, o embargo de declaração, ele é um recurso que tem as suas peculiaridades, né? Quais são essas particularidades dentro do recurso? Nós vamos começar a ver que um recurso, ele cabe para o próprio magistrado, né, que proferiu a decisão, que eu falei. Nós vamos pedir esclarecimento ao próprio juiz que prolatou aquela decisão. Nós não vamos pedir para uma instância superior falar, nós vamos pedir para o próprio juiz falar, tá certo? Razão pela qual, pessoal, nós iremos opor embargos de declaração. Nós vamos opor esse embargo de declaração. Ele devolve para o magistrado, pessoal, a possibilidade dele manifestar sobre os pontos que a gente vai arguir. Nós damos para ele a oportunidade dele falar novamente, dele rever aquela decisão. Então, os embargos de declaração, eles vão ser opostos para o mesmo magistrado para que ele possa manifestar sobre essa temática. O prazo para o embargo de declaração, pessoal, são de 5 dias úteis, tá certo? Tanto no CPC quanto na CLT, fala-se do embargo de declaração e o prazo são de 5 dias úteis, tá certo? Não há
no embargo de declaração a necessidade de um preparo. Ele é um recurso gratuito para ambas as partes, tanto o reclamante, tanto o reclamado, podem entrar com esse embargo de declaração. Tá? Ele é gratuito, esse preparo. O que eu falo preparo? Nós vamos falar nas próximas aulas. Preparo para que o recurso seja analisado, seja admitido, nós temos algum preparo, que são as custas, os depósitos recursais, nós vamos falar mais para frente, tá certo? Mas enfim, os embargos de declaração é um recurso gratuito para ambas as partes e ao mesmo juiz, tá certo? É uma peça simples e direta, nós não vamos fazer menção jurisprudencial, doutrinária, nada, nós vamos direto ao ponto, pessoal, nós vamos apontar para o juiz esse erro material ou um vício que exista nessa decisão que foi prolatada por ele, tá? É uma peça direta argumentando esse vício, ok, pessoal? Eu vou passar para um próximo vídeo para não ficar muito grande.